O irmão Edgar Allan, não é? Ele comentou aqui bastante no vídeo que eu fiz em resposta a um católico romano. Ah, ele comenta muita coisa importante aqui, tá? Eu vou ler para vocês e falar alguma coisa também. No primeiro comentário ele bota bem assim: opa, poderia fazer um vídeo a respeito da distinção ou história do movimento do evangelicalismo e se há um contraste com a tradição reformada ou protestante em geral, se há diferenças ou apenas uma nomenclatura diferente? Sim, há diferenças, não é? Então, por exemplo, quando nós falamos de evangelicalismo, estamos pensando muito mais, não é, talvez na maior parte das igrejas evangélicas que não tem tradição, certo? Elas não são comunidades confessionais, elas não têm uma tradição robusta, não é? Elas não estão muito ligadas nesse sentido, conscientemente eu falo, ou confessionalmente, às igrejas que se reformaram lá no século XVI. Então, isso por si só já mostra que tem diferença. Por conta disso, no evangelicalismo você tem muito relativismo, não é? Já porque não tem tradição. Então você tem muito relativismo. Por isso que se prolifera, não é, assim, grandemente o evangelicalismo. Cresce muito rápido por causa disso, porque existe um tipo de religião onde você não tem cercas, e por isso cada um pensa o que quer e vai abrindo comunidades mais e etc. As igrejas reformadas, digamos assim, pensando, pô, temos igrejas anglicanas, luteranas, até metodistas, por exemplo, batistas, há várias comunidades que são bem mais tradicionais, não é? E dentro dessas aí, temos as igrejas reformadas, tá? Então, falar de reformado, nesse sentido, é falar de uma tradição bem peculiar no protestantismo. Bem peculiar, certo? Então, não vou falar das outras, tá bom? Se outros irmãos dessas igrejas puderem falar nos vídeos, isso é muito positivo. Nesse vídeo mesmo, pode comentar aí, explicar um pouquinho, isso é muito legal. De repente, a gente pode fazer uma live, né, com outros irmãos aí de comunidades também tradicionais para falar um pouquinho sobre a tradição. Isso é uma coisa muito positiva. Eu falo aqui da tradição a qual eu pertenço, que é a reformada. E a tradição reformada, ou as igrejas reformadas, não é só uma questão de nome, né? Esse nome ele tem um peso. Esse nome ele tem um significado histórico. Ele se refere a um grupo bem seleto, digamos assim, bem peculiar dentro da tradição protestante, certo? Por quê? Das tradições protestantes, digamos assim, do protestantismo. Por quê? As igrejas reformadas elas têm uma herança histórica, não é? E essa herança ela não está solta. Algumas pessoas acabam usando o nome reformado de maneira muito genérica, não é? Porque acabam, tipo, eu creio nos 5 pontos do calvinismo, sou reformado. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Eu até entendo que alguns se chamam de calvinistas porque concordam em alguma medida com Calvino. Mas as igrejas reformadas são as igrejas reformadas, certo? Ah, e nós temos doutrinas bem peculiares, tá? Então, quando pensamos nisso, estamos falando sobre tradição, sobre herança confessional. Então, quer conhecer o que é a igreja reformada e perceber que há distinção, não é só uma questão de nomenclatura, basta olhar para as confissões reformadas. A tradição reformada, não é? A fé reformada está preservada em suas confissões. Então não é uma coisa solta, né? Não é solta. Logo, por isso que eu geralmente falo que o que as pessoas fazem hoje, muitos evangélicos fazem hoje, em se chamarem de reformados, para mim é um erro, né? Eles não estão sendo coerentes porque eles não sabem muito bem o que é a tradição reformada. Eles vão se chamar de reformados se eles não subscrevem as confissões reformadas. Qual o sentido disso? Historicamente falando, reformados são membros de igrejas reformadas. A tradição reformada começou, não é, no continente, certo? Não é uma coisa que veio depois. Então, assim, o continente europeu, no caso, né? Não é uma coisa que veio depois. Então, falar de cristão reformado é falar de membros de igrejas reformadas, certo? É isso que eu estou pensando aqui, né, para explicar essas coisas. Então, existe sim diferença, tá? O movimento evangelical é um movimento que não digamos assim, que não é tão tradicional, é um ambiente um pouco mais solto, não é? Onde várias pessoas que têm ideias diferentes convivem ali, não é? Com essas diferenças de doutrinas e tudo mais, mas quando você fala de guerras tradicionais ou pensando especificamente em tradição reformada, você tem ali uma linha histórica muito bem preservada que você pode conferir aquilo que nós confessamos hoje com aquilo que foi confessado há 500 anos atrás, e é a mesma coisa. Não é à toa que usamos as 3 formas de unidade, não é? Documento do século XVI, cara. Então, não é? Com exceção só do último documento, que é os Cânones de Dort, século XVII, comecinho. Mas perceba, são confissões do século XVI.
Então, aquilo que os cristãos reformados confessaram, creram no século XVI, é o que nós também confessamos hoje. E aí você percebe, há uma tradição, não é, muito forte, muito robusta, certo? E isso realmente distingue, nesse sentido, a tradição reformada dos evangélicos no sentido geral. Porque evangélico é um nome dado muito mais como algo genérico, né? Antigamente não era, mas agora é. É muito genérico. Qualquer pessoa que tenha concordância em boa parte das doutrinas, digamos assim, ou que não negue algumas doutrinas essenciais, é considerado como evangélico, tá? Então tem diferença sim. A tradição reformada ela é bem mais específica, digamos assim, certo?